Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto de suma importância, denominado os cinco elementos do chamado de Deus. É um tema baseado no livro de João, capítulo 15, versículo 18. Todos nós sabemos que não estamos dentro de uma igreja por vontade própria, muito menos por convicção, ou porque foi nossa escolha fazer dessa forma. Não. Nós temos a certeza de que estamos dentro de uma igreja pela misericórdia de Deus. Um Deus que nos chamou, nos escolheu e que possuímos a possibilidade de dar frutos e que esse fruto possa permanecer. O chamado de Deus é um plano. É um plano que ele tem para cada ser humano indistintamente. É um plano individual, mas pode também ser coletivo. Deus nos convida através de seu Filho Jesus a segui-lo. Portanto, nós temos um chamado que se torna uma vocação, uma orientação para seguir um determinado objetivo, um caminho, no caso, sempre sendo superior ao que cada um de nós possa entender. Deus chama a todos, sem exceção. Sim, Ele chama a todos nós, sem exceção. Ele nos chama para que a gente possa conhecê-lo. Que a gente possa viver para a glória de Deus. Contudo, irmãos, todo chamado de Deus era para ter um relacionamento com Ele, um relacionamento estreito com Deus, fazendo a sua vontade em cada momento dessa vida. Mas cada pessoa, cada ser humano tem um chamado específico. Sim. Um chamado que pode ser para um determinado trabalho, assumindo um ministério, muitas vezes, ou sair para missões em lugares específicos. Então, portanto, irmãos, o chamado de Deus é um dom. É um dom. E somente Ele, Deus, pode escolher o tempo, o lugar, a forma, o conteúdo que essa pessoa vai trabalhar, que essa pessoa vai realizar a vontade dele. Ao aceitar o chamado, a pessoa se volta para ele. Quando nós nos voltamos para Deus, nós somos capacitados para cumprir aquele chamado. Então Deus não chama somente, Ele capacita também a pessoa para cumprir o chamado. Ele vai sempre estar no controle.
para que haja um aperfeiçoamento das pessoas para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe, irmãos? Deus não chama aleatoriamente as pessoas. Não. Ele sabe o que faz. Ele chama alguns para apóstolos, ele chama alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. E quando ele chama, ele também distribui dons, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a sua graça, uma graça que nos é dada, segundo a medida da fé, profecia, ministério, ensinar, exortar, seremos capacitados, cada um naquilo que Deus quer para ele. Os dons são para os discípulos, mas quem opera verdadeiramente é o Espírito Santo. E essa manifestação, irmãos, é dada a cada um para que for útil, segundo a vontade de Deus. Para uns, a palavra de sabedoria, para outros, a palavra de ciências, para outros, fé, para outros, dons de cura, para outros, operações de maravilhas, a outros, profecia, a outros, dons de discernimento dos espíritos, e a outros, variedade de línguas, e a outros, intérpretes das línguas. Deus tem um plano para cada ser humano. E como eu já falei, ele faz tempo estar no controle para guiar aqueles que aceitarem e creem verdadeiramente em seu Filho amado Cristo Jesus. Diante de tal verdade, nossa existência sobre essa terra só terá um real significado se conseguirmos entender qual é a nossa missão. Cada um de nós tem uma missão nessa terra. Nós precisamos entender qual é a nossa missão. Nós estamos na terra por acidente. Não. Nós estamos na terra porque fazemos parte dos planos de Deus. E Deus tem plano para todo ser humano. E dentro desse plano de Deus, nós recebemos uma vocação, que nada mais é do que o dom recebido de Deus para a realização do projeto de Deus nessa terra. Um projeto de Deus para cada ser humano em especial. Para cada ser humano em particular. E sempre baseando na essência de cada um e nas tarefas a serem cumpridas. Sabe, irmãos? Essa tarefa pode ser laica, ou seja, um ministério familiar, ações missiológicas. Pode ser um ministério sacerdotal, guiar
rumo ao caminho de Deus às pessoas. Pode simplesmente ser religiosa, que é a consagração por meio de votos. E outras vocações para trabalhos destinados ao bem-estar do ser humano. Contudo, irmão, essas vocações pelas quais Deus pode nos convocar, elas são infinitas. Em qualquer desses casos, cabe a cada um de nós em particular e de maneira espontânea acolher ao chamado. E acolhendo ao chamado, viver os planos de Deus para a nossa vida. Contudo, Deus, em sua plena sabedoria, então, na plena sabedoria de Deus, e pela sua misericórdia, Ele não apenas nos convoca, mas também nos capacita para ganhar almas, para sermos frutíferos, para cultivar e abençoar. Está escrito no livro de João: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Diante do que foi dito, essas palavras de João, podemos constatar que existem 5 elementos no chamado de Deus. O primeiro elemento: Deus nos capacita. Isso quer dizer que Ele não chama alguém para fazer uma determinada tarefa sem que essa pessoa seja capacitada para tal empreendimento. Quando Ele mandou construir o tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo, Ele também capacitou pessoas para tal empreendimento. A Bíblia fala: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. E designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Ele capacitou artesãos para executarem tudo que foi ordenado. Então Deus, Ele não só nos chama, nos capacita, Ele chama a pessoa, mas Ele dá capacidade para que aquela pessoa possa realizar aquele trabalho. Então Ele nos capacita para fazer tudo exatamente segundo a sua vontade. Segundo, é que Deus, Ele convoca para pregar o Evangelho. Então a missão da igreja, a missão do discípulo de Cristo Jesus, é levar as boas novas. Isto é, pregar o Evangelho. Está escrito:
ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Em outras palavras, Cristo Jesus está nos falando que para a gente ir falar do seu sacrifício, ele tem entregado a sua vida para uma morte na cruz. Um sacrifício em prol da humanidade. Essa é a nossa grande missão. Testemunhar de Cristo Jesus para todas as pessoas que não o conhecem. Então nós temos que testemunhar para Cristo para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Então não é importante você pregar numa igreja cheia de crentes. O importante é você falar para quem não conhece Cristo. Tentar ganhar essa alma para Cristo Jesus. A verdade é que Cristo quer que essas pessoas que não o conhecem possam vir conhecê-lo, possam crer e ser salvo. Sabe, irmãos, a grande verdade é que nós somos portadores das boas novas. Nós comunicamos as boas novas. Mas é o Espírito Santo quem convence. Nós não temos obrigação de convencer ninguém. Nós temos obrigação de pregar as boas novas, testemunhar de Cristo. E testemunhar de Cristo é a identidade do cristão. Nossa identidade é testemunhar de Cristo. Essa é a nossa marca registrada. E para falar e testemunhar de Cristo, eu não preciso ter uma boa oratória, não. Eu tenho que ter coragem de falar. Eu tenho que ter coragem de apresentar Cristo como Senhor e Salvador. Então, para pregar o Evangelho, basta anunciar Cristo. Basta anunciar que Cristo cura, que Cristo liberta, que Cristo batiza no Espírito Santo e que Ele vai voltar. Sim, Ele vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a igreja invisível, a igreja salva, aquela igreja sem mácula. Portanto, irmãos, pregar o Evangelho é anunciar a boa notícia. Não é anunciar doutrinas, dogmas e teologia escrita por homem. É anunciar Cristo, Cristo Jesus. O terceiro elemento é que Cristo Jesus nos chamou para sermos frutíferos. Sim. O que ele está querendo dizer aqui, o que Cristo quer dizer, é que Ele nos chamou para dar frutos. 30, 60, 100 por um. O que é dar fruto? É quando nós compartilhamos com outras pessoas o Evangelho da cruz. Certamente estaremos fazendo dessas pessoas novos discípulos de Cristo Jesus. São pessoas que também irão participar com outros e assim fazendo novos discípulos. Ou seja, é uma cadeia. Eu falo de Cristo para uma pessoa, aquela pessoa fala para outro, o outro fala para outro, e assim sucessivamente, até que todos venham saber de Cristo Jesus.
Eu costumo nas minhas campanhas falar para a igreja onde eu estou pregando e fazendo para elas algo que vai impactar elas. Eu falo para elas, se cada membro daquela igreja ganhar uma alma, uma alma por ano, no ano seguinte a igreja vai ter o dobro de pessoas. Se no ano seguinte cada pessoa ganhar uma alma, uma alminha, no terceiro ano não vai ter mais o dobro, vai ter o quádruplo de pessoas. Se tinha 10, passa a ter 20, se tinha 20, passa a ter 40. E assim sempre multiplicando. Então, irmãos, no ano seguinte vai ter 4 vezes mais, e assim por diante, sucessivamente. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que membro gera membro. Cristão gera cristão. Discípulo gera discípulo. Pastor gera pastor. Está no coração de Deus a frutificação. Nós precisamos ser frutos. Você imagina uma pessoa que ficou 20 anos dentro de uma igreja. E nesses 20 anos ele não conseguiu trazer uma única alma para a igreja. Essa pessoa não frutificou. Ela não deu fruto. E como eu disse, a frutificação está no coração de Deus. E ser obediente é importante. A obediência a essa ordem não só encherá a igreja de pessoas, mas também nos encherá de alegria, de satisfação, de emoção, ao sentirmos que o poder de Deus está operando em nossas vidas. É por isso que a Bíblia fala: os que semeiam com lágrimas colherão com imensa alegria. O quarto elemento, irmãos, é que Deus nos chamou para o cultivo. Mas o que é cultivar? Olha, se você simplesmente jogar uma semente na terra, ela pode nascer. Ou a sementinha lá, deixou lá, ela pode nascer. Porém, na maioria dos casos, a tendência é de não nascer. Porque ela pode ser comida por algum animal, um pássaro, nascer e morrer por não ter raízes. Então, essa semente, irmãos, por ser plantada, ela não pode simplesmente ser jogada. Essa terra, a terra que ela vai ser colocada, ela tem que ser preparada para colher essa semente. Porque a probabilidade delas nascer uma terra preparada é muito grande. A possibilidade dela nascer e dar frutos é enorme. E nós, como discípulos de Cristo, nós somos comparados a um agricultor.
O agricultor não vai lá jogando a semente de qualquer jeito na terra, não. Nós também não podemos jogar a palavra de Deus de qualquer maneira, não. A palavra de Deus não pode ser jogada ao vento. É preciso preparar a terra. Se necessário for, jogar um adubinho de vez em quando nessa terra, para que ela possa ser fortificada. Depois que ela estiver preparada, aí você joga a semente. E uma vez semeado, é preciso que haja crescimento. E para haver um crescimento saudável, é preciso ser jogado um fertilizante. Jogar no fertilizante para que os frutos sejam viçosos, sejam alicerçados. E quando nós estamos falando que nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos alicerçar as pessoas que chegam à igreja, que aceitam a Cristo Jesus, na palavra. Palavra de Deus. Se as igrejas cuidarem dos seus filhos da fé, com ensino, com disciplina, com toda certeza elas vão permanecer na igreja. Elas vão permanecer nessa fé. Elas vão se tornar discípulos de Cristo. Lembre de uma coisa: você é o principal exemplo que o novo filho da fé vai espelhar. Você não precisa ser um santão dentro da igreja, mas também não pode ser um diabão fora dela. É por isso, irmãos, que hoje a maior parte das igrejas nessa terra estão se esvaziando. Hoje existem mais crentes fora das igrejas do que dentro das igrejas. Essa é a grande verdade. Mas o quinto elemento é que nós fomos chamados para ser bênção. Nada é mais importante para o ser humano do que ser chamado por Deus para ser uma bênção. O Senhor nos dá talento, nos dá habilidade e capacidade para que a gente seja uma bênção, seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Sim. Ele quer que nós sejamos bênçãos para aquelas pessoas que estão necessitadas de ouvir a palavra, que tem uma necessidade que possa ser sanada por nós. Nos chamou para ser bênção para que a gente possa fornecer conforto a elas e apoio, tanto material quanto espiritual. Deus prometeu a Abraão que todos os povos da terra seriam benditos através dele e através da sua descendência. Se nós somos descendentes de Abraão, então somos participantes dessa promessa. Então somos chamados para apresentar e oferecer coisas que possam abençoar os nossos semelhantes, aqueles que estão ao nosso redor. Amém.